Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado. Eu me chamo Paulo César, sou preletor da Seite-Honoré desde 1996, sou professor e atuo na educação há 33 anos, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema família, escola e comunidade. Como manter esse trio afinado em prol da educação. Ao longo dos anos, atuando na educação, uma das coisas que logo ficou muito clara para mim é o fato de que quando a família, escola e comunidade se encaram como parceiras de caminhada, produzem uma força gigantesca capaz de transformar, força capaz de superar todas as dificuldades e, com isso, criam uma identidade. Sendo assim, é preciso que professores, família e comunidade tenham claro que a escola precisa contar com o envolvimento de todos. Essa ação conjunta vai facilitar o desenvolvimento pleno dos estudantes, né? Eu vou ilustrar trazendo nesse momento experiências que eu vivenciei como professor em sala de aula, mas também como gestor de escola, né? Então, me veio à mente agora uma experiência maravilhosa que eu vivi em 1991, numa escola pública aqui do Distrito Federal, especificamente na cidade do Gama. O nome dessa escola é Escola Classe 16 do Gama. Então, eu considero essa escola uma verdadeira faculdade para mim, porque ela fazia, e faz até hoje, né, um trabalho muito interessante. Ela trabalhava muito na formação de professores, né, ela sempre esteve muito engajada nisso, porque naquela época ela era um centro de alfabetização, né, onde era um polo, né, onde os professores de escolas, de outras escolas que nós chamávamos de tributárias, iam até a Escola Classe 16 para assistirem aulas de demonstração dadas pelos professores que ali trabalhavam,
E depois das aulas, né, a gente ia para momentos de discussão onde a gente conversava a respeito da aula, né, a respeito da proposta apresentada. Então, muito novo eu fui para essa escola e muito novo eu fui colocado nesse espaço de estudo, de pesquisa, onde eu aprendi muito e que fez com que eu caminhasse de forma muito positiva na educação. Foi uma escola muito importante na minha caminhada e que eu tenho uma profunda gratidão. E exatamente nesse ano de 1991, a diretora ela me fez uma proposta, né, de que a gente tinha ali uma turma de 25 estudantes que ao longo de 4, 5 anos eles não eram alfabetizados, né? Eles não avançavam. E ela perguntou se eu topava essa proposta e eu topei. E aí foi uma experiência incrível, acho que a primeira experiência onde eu vi a força que tem uma escola, né? Quando ela consegue engajar a família e consegue engajar essa comunidade na qual ela faz parte, né? A comunidade em que ela está inserida, né? E eu topei esse desafio. Esses 25 alunos chegaram para trabalhar comigo. Era uma missão desafiadora, mas ao mesmo tempo eu tinha sempre em mim a certeza de que aquela turma iria prosperar, de que a gente venceria os desafios que se apresentassem, né? Então, algo muito importante que aconteceu no trabalho foi um conhecimento profundo sobre cada estudante. Por que o meu estudante funciona assim? Como é o fulano? Como é o cicrano? Como é aquela aluninha? Então, foi um mergulhar profundo na alma desses estudantes. É claro que uma equipe estava ali colocada no sentido de nos auxiliar. Depois veio também um envolvimento profundo com os pais desses estudantes, né? Vamos trazer para a gente começar a entender como é que essas crianças vivem, como é essa relação com os pais. E eu fui entendendo muitas coisas. Às vezes a gente tinha ali uma situação em que os pais viviam na briga, na desarmonia. A gente também percebia a questão da dificuldade financeira, aquelas crianças que moravam às vezes num quarto só. Então eu comecei a ter essa percepção. E ao mesmo tempo também entender o que era de interesse desses estudantes, né? Então foi algo muito bacana. E o trabalho aconteceu exatamente no sentido de atender às necessidades desses estudantes e também os interesses deles. E foi tão bacana que ao final do ano a gente avançou com esses estudantes, na época para a segunda série, né? Então hoje a gente fala, hoje é o terceiro ano, né? A primeira série hoje é o segundo ano. Então esses meus alunos avançaram, né, para a segunda série naquela época. E foi algo assim que me deixou muito feliz, né? Essa possibilidade de acreditar no trabalho que a gente estava realizando, procurar fazer bem feito e principalmente acreditar no potencial infinito daqueles estudantes. E o interessante foi que 4 anos depois a gente recebeu uma equipe da Nova Escola, aquela revista de educação, Nova Escola, que veio até a escola para me conhecer e conversar um pouco sobre o trabalho que a gente tinha realizado lá em 95. Nessa época, 4 anos depois, eu estava na coordenação pedagógica dessa escola. E interessante foi que eles quiseram conhecer os estudantes que já nessa época estavam na 4ª série, ou seja, 4 anos depois na 4ª série, e aí eles queriam saber se aqueles alunos estavam indo para a 5ª série. Na verdade, eu me equivoquei. Eles chegaram na escola em 1994, né? Que aí os alunos já estavam na 4ª série. E aí eles quiseram conversar com os estudantes, fizeram entrevista comigo, entrevista com a direção. E aí,
Depois que eles tiveram o entendimento que todos aqueles alunos que começaram comigo em 91, que tinham essa dificuldade de aprendizagem, né, que apresentavam essa dificuldade de aprendizagem, estavam indo para a quinta série, né, e depois de a gente trocar experiências, né, dizer de como foi o trabalho que aconteceu, isso valeu um artigo na revista Nova Escola, eu lembro até hoje, que foi publicado em abril de 1995. Então foi uma experiência assim, realmente muito rica e que trouxe muito aprendizado para mim. Então essa uma experiência como professor em sala de aula. Na escola atual, que se chama Centro Educacional 1 do Guará, também é uma escola pública, eu cheguei em 2009. Né? 2009 eu cheguei para compor uma equipe de direção em que eu cheguei para ser o supervisor pedagógico. Quer dizer, aquele profissional que faria a supervisão de uma escola de ensino médio e que também tinha, e tem até hoje no seu turno vespertino, anos finais, né, do fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono anos. E à noite nós temos a EJA também, a Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio, né? E aí eu cheguei nessa escola para trabalhar em 2009. Na época o diretor é o professor Eustáquio Pessoa. Depois, com o passar dos anos, 2011, eu fui nomeado vice-diretor, compondo uma chapa com o professor Eustáquio. Aqui em Brasília a gente tem a eleição para diretores de escola, né? E já a partir de 2019 eu me tornei o diretor desta escola, né? Então, lá em 2009, eu lembro que quando a gente chegou, já na semana pedagógica, nós reunimos os diferentes segmentos da escola, quer dizer, a direção, professores, servidores, trouxemos pais para representar o segmento dos pais também, como é uma escola de ensino médio, trouxemos estudantes, e a gente ficou numa tarde, é claro que a semana pedagógica é uma semana de discussões pedagógicas, né? De estudo, de pesquisa, mas nós tiramos um dia, na verdade, uma tarde, para a gente começar a pensar sobre o projeto político pedagógico da escola. E numa tarde a gente ficou por 4 horas discutindo sobre a missão do Centro Educacional 1 do Guará. E depois de muita discussão, a gente começou a pensar, né? A gente chegou a uma conclusão da missão da nossa escola, que ficou exatamente a seguinte, que eu vou apresentar para todos agora. Diz assim: o Centro Educacional 1 do Guará tem a missão de promover a educação que vise a formação do educando ético, crítico e responsável, fundamentada nos valores humanos, sociais e no estímulo ao conhecimento técnico, científico, cultural, artístico e ecológico. Estabelecida a missão, logo entendemos que precisávamos nos mobilizar, e essa mobilização foi na direção de entender se a escola estava conectada com as famílias e se a comunidade estava representada nessa escola, né? Então, a gente foi entendendo que naquela escola, no SED 1 do Guará, os pais estavam muito conectados com ela só no momento de ir para a escola, por exemplo, para pegar o boletim escolar e de repente ali receber uma marretada porque o filho não está bem, ou então receber um elogio porque o filho está bem. E às vezes aparecer, por exemplo, numa festa junina, em datas comemorativas, né? Então, o que a gente começou a entender? Que parecia que a presença dos pais na escola era uma inconveniência, né? Porque o espaço escolar parecia algo só de quem estava ali dentro, né, os estudantes, ou de quem nele trabalhava, né? Então, os pais não se sentiam participantes aí. Então, a partir disso, nós decidimos conhecer a nossa comunidade em profundidade. E aí nós partimos primeiro para conhecer o quem? Quem é esse professor que atua na nossa escola? Né? O que ele pensa? De onde ele vem? Né? Que
educação ele recebeu, né, onde ele estudou, qual é a formação dele, ele mora perto da nossa escola, ele mora distante, mora em outra cidade. A gente foi entendendo tudo isso aí. O interessante também é que a gente fez esse mesmo processo com os nossos estudantes. Não é? Então a gente foi através de rodas de conversas em salas de aula, onde eles tinham a oportunidade de conversar, de falar, de declarar. Nós fomos entendendo esses estudantes, entendendo que eles estavam, através daquela fala, dando uma contribuição para o crescimento da escola. Porque é muito importante que a escola vá na direção dos interesses de sua comunidade. E os estudantes fazem parte dessa comunidade, né? E aí o que foi que a gente foi... Na verdade, o que nós fomos percebendo, né? Nós fomos entendendo que a música, ela fazia parte da vida dessa moçada. Então, nessa comunidade em que a escola está inserida, o quê? O hip hop, muito forte. O funk, muito forte. O samba, né? Então a gente foi percebendo essa turma muito voltada para as artes em geral, música, dança, o grafite, skate, né? E aí o que acontece? Nós fomos trazendo essas manifestações para o interior da escola. E essas atividades, nós fomos trabalhando junto com os projetos da escola. E isso foi muito legal, interagindo com as disciplinas, e a gente foi percebendo que os alunos estavam se apropriando muito mais do conhecimento por ver esse conhecimento interagindo com os seus interesses, sabe? Então foi muito legal. Então vocês verem, Feira de Humanas, a gente realiza tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então no fundamental a gente trabalha muito as regiões brasileiras, onde os alunos vão, né, estudar profundamente sobre as regiões brasileiras, comidas, danças, né? E aí daí a pouco o que acontece, a gente tem no interior da escola apresentações, onde eles vão fazer apresentações teatrais, vão dançar, vão apresentar conhecimentos, né? Particularidades desses locais, e isso interagindo com a comunidade. Nesse momento os pais vêm para a escola para assistir os próprios filhos nessa Feira de Humanas. A gente tem, por exemplo, no ensino médio, a gente trabalha com países de interesses das turmas, e aí a gente vai vendo cada coisa linda, os garotos vestidos, né, como, por exemplo, árabes, né, como chineses, assim como os japoneses, então, trazendo a cultura desses países, comidas. Então, cada apresentação que esses alunos vão fazendo, fantásticas, né? A questão da dança no palco que a gente monta, tudo muito bacana, muito bem feito. Então, os alunos vão se apresentando ali, e aí a gente que passa de sala em sala depois, visitando essa feira, o quanto que a gente aprende, né? E o aluno satisfeito, feliz, porque ele está trazendo o conhecimento, né? Ele está também construindo o seu conhecimento, mas ele também está colocado em alguma coisa que ele acha interessante ele fazer. Porque, por exemplo, num grupo que vai trabalhar, por exemplo, um determinado país, tem aquele que vai querer dançar, que gosta de dançar, tem aquele que gosta de se comunicar, então ele vai fazer a apresentação, né, para os visitantes. Tem aquele que gosta do teatro, vai estar envolvido com o teatro. Tem aquele que vai, de repente, na sala de aula, tocar uma música referente àquela região, àquele país, e ele vai estar ali cantando, tocando. Então, quer dizer, todo mundo vai sendo inserido nesse processo, ninguém vai ficando à margem, né? Quer dizer, os professores têm cuidado com isso, e os próprios grupos também têm cuidado com isso também. Uma outra coisa interessante, muito forte na nossa escola, e que também há uma interação com a comunidade. A gente participa todos os anos do Festival de Cinema de Brasília. Tem uma parte do Festival de Cinema de Brasília que é voltado para as escolas públicas, né? Onde a gente trabalha curtas. E a nossa escola, todo ano, as turmas dividem os alunos em grupos também, e esses alunos produzem esses curtas. Então eles saem, né, por exemplo, nos espaços da comunidade, eles vão captando patrocínios, e aí a gente sempre faz um festival na escola primeiro. Então a gente reúne a comunidade,
os pais vêm, né, os colegas, amigos. Então a gente faz uma grande sala, geralmente é à noite, na quadra de esportes, telão. A gente traz júri, pessoas envolvidas com cinema. E aí o que acontece? A gente faz o nosso festival e ali os melhores vídeos, né, os melhores curtas, a gente faz a inscrição no Festival de Cinema de Brasília. E já aconteceu da gente levar, por exemplo, melhor roteiro e já levar melhor ator. Então, quer dizer, isso é fantástico para uma escola pública, né? Então, e a gente vai fazendo com isso com quê? Com que esses alunos possam desenvolver seus talentos. A gente tem na escola, por exemplo, um jovem que hoje é um comunicador, né? Que começou na escola fazendo apresentações e que isso despertou nele essa vontade de se tornar um grande comunicador e a gente percebe ele nesse caminho. Então, e vários outros alunos que despertaram através dessas atividades que são propostas, né, no interior da escola, né? Uma outra atividade que mobiliza muito a nossa escola, e eu diria que é a atividade assim que mais mexe comigo mesmo, porque eu me envolvo muito, é a gincana educacional do SED1. É uma gincana fantástica que envolve alunos desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, todos numa mesma equipe, né? A gente divide os alunos em 8 equipes, e nessas 8 equipes a gente tem alunos do 6º até o 3º ano do ensino médio. E a gente faz provas esportivas que envolvem os menores, envolvem os maiores, envolve misturado. A gente tem provas artísticas e a gente tem provas de conhecimento. É uma semana de atividades, manhã e tarde. E é muito bacana como eles se envolvem, é muito bacana como tudo que eles trazem é muito bem feito, né? As camisetas que a gente produz, né, que a gente faz, as faixas, a entrega nas provas, tudo que eles entregam é muito bem feito. E essa interação entre os estudantes, que é estabelecida desde o menorzinho até o maior, é algo assim fantástico, que a gente percebe logo depois da gincana um amor dos estudantes muito grande pela escola, né? É impressionante o quanto eles se entregam, o quanto eles se envolvem, né? E aí nessa situação também o que acontece? Há uma mobilização, por exemplo, da família. Só para vocês terem uma ideia, a cada ano nessa gincana a gente consegue juntar cerca de 2 toneladas em latinhas. Só para vocês terem uma ideia da força desses estudantes, né? E tudo isso vai ser revertido para eles, né? Então, assim, é algo realmente fantástico, né? E faz com que com essa turma ame cada vez mais a escola, gostem cada vez mais da nossa escola, né? Então, e aí a gente tem muitos outros projetos também. O protagonismo, a gente percebe aí o protagonismo desses jovens, né? Então, sempre com o olhar de quem? Do professor, que está ali sempre orientando, né? E aí, em tudo isso, a gente tira grandes aprendizados, né? A questão do ganhar, do perder, do respeito, da ética, da oração, do juramento que a gente faz no momento da gincana também, do respeito, e é algo realmente fantástico. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque na nossa escola a gente percebe um profundo respeito por tudo o que cada um traz dentro de si, né? Então, eu gostaria de deixar isso aqui registrado. Aí eu trouxe aqui uma outra ação que nós fizemos nessa questão de envolvimento com a comunidade foi, por exemplo, eu sempre morei próximo, sempre busquei morar próximo às escolas que eu trabalho. É uma coisa que eu sempre quis e acho que sempre deu certo. E eu moro próximo ao Centro Educacional 1 do Guará, né? Mas eu percebia também assim que a maioria morava mais distante. E numa das atividades também, em uma outra semana pedagógica, a gente fez a seguinte atividade. Nós chamamos todos os professores, servidores, e nós saímos a pé, andando, e fomos conhecendo a comunidade, né? Andando pelas ruas em volta da nossa escola. E foi muito legal porque nós da direção fomos em algumas casas,
com antecedência e a gente colocou ali algumas faixas, né, de valorização do professor. Foi muito legal. E a gente ia fazendo a caminhada, vendo ali as igrejas existentes, né, o comércio local, a quadra, e a gente ia se encontrando os estudantes, a gente ia encontrando pais, né? Então a gente foi passando nas casas, um pai ou outro oferecia um cafezinho, tal. Então foi uma atividade muito legal, onde a gente foi tendo conhecimento de alunos, por exemplo, que a gente foi entendendo a dificuldade em que eles vivem, né? E isso quando a gente traz para dentro da escola, a gente vai conversando, há um entendimento maior do professor sobre a situação desse estudante, né? Por quê? Quando eu conheço a fundo, o meu respeito, inclusive, ele aumenta, né? O meu respeito, ele aprofunda. Então, há um entendimento mais profundo quando eu me envolvo mais com essa comunidade em que minha escola está inserida, né? E eu preciso ter essa comunidade dentro da escola, porque a comunidade, ela tem uma força muito grande e ela ajuda muito a escola. E a escola precisa representar essa comunidade. Então, é importante que família, né, essa comunidade em que a escola está inserida e os profissionais dessa escola, estudantes, formando uma grande comunidade, essa comunidade tem uma força muito grande. Então perceba, eu não sou hoje um líder, um gestor só daquela escola ali que está ali, aquele quadradinho. Mas, na verdade, a gente é uma liderança de uma grande comunidade aqui no Guará. E aí a gente sempre conversa nas coordenações coletivas, né? Do quanto o trabalho que a gente faz nessa escola, na nossa escola, fez prosperar a nossa comunidade. É algo fantástico, gente. É algo fantástico o que aconteceu com a nossa comunidade a partir do trabalho que é realizado pelo Centro Educacional 1 do Guará e pelas nossas irmãs vizinhas. O CEF5, que é uma escola maravilhosa, que é uma escola de fundamental, crianças até o 5º ano, e do CEF10, de uma outra colega diretora, que tem anos finais, né? Do 6º ao 9º ano. Então, a nossa comunidade cresceu muito por conta do trabalho realizado por essas escolas, né? E aqui eu trago um texto de um educador, né? O nome dele é Pilete, e ele diz assim: a escola é uma das instituições sociais que tem um grande poder de transformação. É através dela que tanto o homem quanto a sociedade, comunidade, podem ser modificados por meio de interação entre eles. Mas para que este aconteça, é preciso que haja uma aproximação da escola com a comunidade. É o primeiro passo para a interação positiva entre escola e a comunidade. É, sem dúvida, o conhecimento da própria comunidade por parte da escola. É sobre isso que eu acabei de falar, não é? Então, quando a nossa escola ela fez esse movimento, né, de se envolver ainda mais com a comunidade, o que aconteceu? A gente foi percebendo uma paixão muito grande dos nossos estudantes pela escola. Só para vocês terem uma ideia, o ensino médio estuda pela manhã, o ensino fundamental no vespertino. E aí, às vezes, esses alunos querem vir no turno contrário para fazer trabalhos, ensaios, alguma coisa, que praticamente chega um monte de alunos no turno contrário em que eu tenho que dizer, olha, não vai dar. E aí esses alunos precisam voltar para casa, porque no espaço da escola não tem como eles ficarem, né? Então, hoje é uma coisa até muito bacana de dizer aqui agora, né? Eu adoro dizer que responder para um pai, para alguém que liga, dizer que não tem vaga, porque realmente a escola é sempre muito procurada e ela está sempre crescendo mesmo, em todos os sentidos, né? Ou seja, isso já saiu dos muros da escola, chegou na comunidade e todo mundo sabe que a nossa escola é uma escola maravilhosa, boa, que faz um bom trabalho, né? Então, hoje, né, em especial com a pandemia, né, a gente tem aí
mais um ano desafiador, onde essa parceria entre a escola, a família e toda a comunidade aí é muito importante, né? A gente está vendo o quanto os pais são importantes nesse momento para auxiliarem seus filhos também, mas também muito no sentido de darem apoio emocional aos filhos, né? Então a gente tem crianças que às vezes estão com dificuldade em estar na plataforma, né, sofrem por isso, outros não têm essa condição. Então o apoio dos pais nesse momento, o apoio da família é muito importante, né? E aí é importante que a família entenda também que a escola está junto nesse processo. Então, eu diria assim, vamos nos engajar na educação dos nossos filhos, né? Então, esses dias uma mãe virou para mim e falou que o filho está sofrendo muito, né? E eu disse, mãe, que tal? Pega esse filho, né? Abraça esse filho, traz ele no seu colo, diga o tanto que ele é importante, né? Diga que esse momento é um momento em que a gente está aprendendo e que no momento em que a gente aprender, a gente vai conseguir dar um passo à frente, né? Todos nós estamos aprendendo, né? Então, é muito importante mesmo que os pais estejam voltados para os seus filhos nesse momento. E nós da escola estamos muito preocupados também em oferecer o melhor de acordo com as necessidades, com as condições que a gente tem também, né? Então, geralmente na escola, é uma escola pública, eu já recebi já agora pais que me pedem, por exemplo, cesta básica. Então a gente faz campanha entre os professores, a gente vai no comércio local buscando também essa parceria no sentido da gente atender essas famílias que nesse momento estão necessitando de uma cesta básica, né? Para se alimentar pelo menos, né? Então, eu diria que esse trabalho coletivo, ele continua estabelecido mesmo nesse momento em que nós estamos trabalhando de forma remota. Então, para ir concluindo, eu gostaria de dizer que o sucesso para uma gestão em que há essa grande integração, né, de toda a comunidade escolar, é a gente entender que enquanto equipe gestora a gente precisa ouvir mais, tá bom? Ouvir mais, a gente ter sempre um respeito profundo por todos que fazem parte desse processo e entender que num processo educacional o coletivo é sempre o mais importante, né? Então, assim, ouvir as pessoas e decidir coletivamente, agir coletivamente. Todo mundo vai se sentir satisfeito, todo mundo vai se sentir contemplado, e quando eu estou com o meu coração feliz, eu vou dar o quê? O melhor de mim para a execução, para o sucesso desse projeto que está colocado à minha frente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe gestora do Centro Educacional 1 do Guará e de poder, nesse momento, também compartilhar com todos que estão aqui, né, assistindo, essa experiência, né, onde o coletivo ele fala sempre mais forte, onde o coletivo mostra a sua força, tá bom? Quando há um profundo respeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Queiram assumir posição de oração? Vou proceder agora à leitura da oração para contemplar a imagem verdadeira do ser humano que é herdeiro de Deus. O ser humano é filho de Deus e significa que ele herdou todos os atributos do Pai. Significa também que o ser humano surgiu neste mundo com a missão de concretizar o paraíso na Terra, manifestando a sublime vida de Deus e fazendo com que todos os atributos divinos sejam revelados neste mundo da manifestação da mente. Antes de fazer surgir o homem neste mundo, Deus ainda não havia completado a sua obra. Deus
que é um ser espiritual, sublime, ainda não havia concluído a sua obra no tocante à manifestação concreta de seus atributos. Mas no momento em que gerou o ser humano e o fez surgir neste mundo como sua suprema autorrealização, Deus completou a sua obra. Tendo criado o ser humano, Deus o abençoou e declarou: Tu és meu filho. Leguei a ti todos os meus atributos. Por isso, aonde quer que tu vás, o chão íngreme se tornará plano, o caminho tortuoso ficará reto. O que é antinatural se tornará natural. A desarmonia cederá lugar à harmonia. Os conflitos cessarão. Nesse ambiente de paz, tudo prosperará. As barreiras das dificuldades ruirão diante de ti e desaparecerão sem deixar nenhum vestígio. Assim se estabelece o paraíso terrestre. Agora é o momento em que está em andamento a construção desse paraíso. Conscientiza-te de que tens a missão de colaborar nessa obra grandiosa e nobre. Neste momento, conscientizei-me de que vim a este mundo como um filho de Deus. Compreendi que eu me aperfeiçoo pelo poder de Deus e que Deus manifesta a sua perfeição através de mim. Despertei para a verdade de que a onipotência de Deus não é apenas um conceito, pois revela-se concretamente no mundo das formas. A partir de agora, aonde quer que eu vá, jamais deixarei de alcançar a felicidade ou de ter êxito nos empreendimentos. Caminharei sempre junto com Deus, e por isso todos os obstáculos desaparecerão naturalmente. Livre de aflições e temores, viverei sempre repleto de alegria. Todos os meus atos estarão em conformidade com a lei de Deus, e por isso tudo na minha vida transcorrerá em ordem, sem transtorno ou estagnação. Basta eu chamar o nome de Deus, para que a sua onipotência acompanhe os meus atos. Isso é possível porque Deus é Pai, e eu sou filho dele. Agradeço do fundo do coração a Deus Pai, que me despertou para essa verdade sublime. Muito obrigado. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.